Bem-vindos ao canal Falando Sobre. Aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco e vamos mais para uma aula de Sociologia. Hoje falando sobre ideologia. Então, o que é ideologia? Esse termo tão difundido que tanto se fala, porém poucos têm compreensão, né? A ideologia não é nada mais, nada menos do que um termo que possui diferentes significados. No senso comum, ele significa um ideal, contém um conjunto de ideias, pensamentos e doutrinas ou visões de um mundo ou de um indivíduo ou de um determinado grupo, orientado para suas ações e particularmente suas políticas, né? Já falava o Cazuza, né? Ideologia ele precisa de um para viver, ou seja, todo mundo tem uma ideologia. Então esse é o contexto, conceito melhor de ideologia. Mas, né? Como se prega uma ideologia? Como é que essa ideologia ela perpassa na nossa sociedade, né? Bem, diversos autores utilizam o termo sob uma concepção mais crítica, tá bom? Então, eles consideram que a ideologia pode ser considerada um instrumento de dominação que age por meio do convencimento, persuasão, e esse mecanismo, essa ferramenta de dominação, ela não utiliza força física, ela somente aliena a consciência humana. Para Karl Marx, né, o filósofo da ideologia alemã, né, ele diz que a ideologia mascara a realidade mostrando apenas a aparência e escondendo as demais qualidades. Como assim, né? A ideologia ela vem justamente mostrar aquilo que ela quer mostrar para os demais, porém, o que realmente ocorre de fato é escondido, as pessoas nem sempre conseguem perceber. Por isso que às vezes a gente cai numa ideologia e dificilmente a gente percebe que está sendo, né, vítima dessa persuasão, né? Então, o termo ideologia ele foi usado primeiramente pelo filósofo Antoine de Tracy, tá certo? E o conceito de ideologia foi muito trabalhado principalmente por Marx, tá bom? Que ligava a ideologia a sistemas teóricos políticos, morais, sociais, tá certo? Criados pela classe social dominante. De acordo com Marx, a ideologia da classe dominante tinha como objetivo o controle dos mais ricos na nossa sociedade, tá bom? Como assim? Isso fica bem claro agora nesse nosso próximo slide, tá bom? Que se resume a isso, ó. Ideologia para Marx é sempre as ideias da classe dominante, né? Ele vem dizer, as ideologias dominantes numa época nunca passaram das ideias da classe dominante. Como assim? A classe dominante, hoje a classe, vamos dizer, mais rica, né? Já que nós vivemos no sistema capitalista, ela cria ideias que as favorecem, porém ela passa para a população como se todos fossem favorecidos, tá bom? Como se fosse algo hegemônico, que todo mundo fosse ser beneficiado com aquilo. Porém, somente uma determinada classe está sendo beneficiada, tá bom? Isso é o que o Karl Marx vem dizer com essa fala. Então, a ideologia no pensamento marxista, né, principalmente na sua teoria, que é o materialismo dialético, é um conjunto de proposições elaborado na sociedade burguesa, ou seja, hoje podemos dizer na sociedade empresária, tá bom? Com a finalidade de fazer aparentar os interesses da classe dominante como um interesse coletivo, tá bem? Porém, ela construindo assim uma hegemonia de classe, tá certo? Daquela classe. Porém, a manutenção da ordem social requer essa maneira menor de violência através da força explícita, ou seja, no momento que eu consiga, quem está no poder consegue manter o controle, tá bom? Sem precisar utilizar a força do exército, da polícia para controlar as pessoas, utilizando somente uma ideia, somente uma ferramenta. Claro que isso é bem, né? Para quem está no poder é bem mais cômodo, tá bom? E aí, dessa maneira, tá bom? A ideologia se torna um instrumento de reprodução de status quo da própria sociedade, tá bom? A ideologia, ela vem justamente apresentar essas características que nós já falamos, tá bom? E aí, o dicionário vem trazer a seguinte ideia para a ideologia, né? A ideologia é uma reunião das certezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções culturais, sociais, políticas, etc. Sua ideologia é fazer. Reunião das pessoas, de ideias daquelas pessoas, daquele grupo, um período mascarando ou marcando um certo momento histórico.
Ou seja, a ideologia da sociedade de hoje não é a ideologia, né, de uma sociedade há 100 anos atrás, né? Essas ideologias, elas mudam e isso reflete um modo de agir das pessoas em um determinado grupo, tá bom? E aí, a ideologia, ela só não está nos grupos, ela também aparece na mídia, né? Mídia e ideologia. A mídia, ela utiliza muito da ideologia, principalmente as propagandas, né? As propagandas, elas tendem a criar uma ideologia para o quê? Para favorecer o consumismo, para que você consuma mais e elas consigam vender mais produtos, né? Porém, isso favorece a quem? O dono da empresa que está vendendo, né? Às vezes a gente acha que precisa de um produto e nem sempre nós precisamos, né? Então, aí a gente está vendo essa chargezinha, né? E a televisão aí representada pela Rede Globo diz assim: faça o que eu digo. Pense que isso surgiu da sua cabeça. Aí depois os indivíduos, nossa, eu tive uma ideia incrível, como a liberdade de pensar é maravilhosa, né? Porque muitas vezes a gente escuta algo e reproduz e acha que a gente teve a ideia. E muitas vezes não, isso é o quê? Um mecanismo já de resposta da ideologia, né? E aí é uma chargezinha que fizeram a escola sem partido, né? E foi muito difundida que fizessem escolas sem partidos, ou seja, deixasse que as pessoas pensassem por si só. Porém, gente, até essa propaganda que está passando aí, ela também é uma ideologia. A gente vê que aqui em cima, nessa parte aqui eu vou apresentar com o mouse, tá vendo onde está proibido, ela só passa o quê? Ideias, principalmente do comunismo e do socialismo, né? Então, os pensamentos de esquerda, os pensamentos de direita não está aí, tá certo? Opa, desculpem, tá certo? E aí mostra a professora, né, criando, fazendo com que, do jeito que ela pensa, os alunos têm que pensar, né? Que isso é aquilo que é típico da escola tradicional, né? O professor fala e os alunos têm que repetir, né? O que hoje não é mais aceito. Hoje em dia, o que é que o bom professor ele tem que fazer? Ele tem que dar os pontos positivos, os pontos negativos, dar no mínimo 2 propostas ou mais propostas e cada aluno vai escolher aquela que ele acha melhor, que ele melhor se adeque, tá certo? Do mesmo jeito da escola sem partido, surge também a ideia da ideologia de gênero, né? Criou-se muito, né? Principalmente agora com o reforço da ministra Damares, né? Menino é menino, menina é menina, né? E aí o pensamento também, tá certo? Que não, temos que pensar no pessoal também LGBT. Olha só, gente, ideologia não é um ponto que a gente diz que é algo verdadeiro ou falso, são o quê? Maneiras de pensar diferentes, maneiras de acreditar, tá bom? Então, nesse sentido, não importa que ideologia você aceite, né? Nesse sentido, seria um interessante você o quê? Ter seu ponto de vista e aceitar dos demais, que é isso que nos favorece, tá bom? Porém, a ideologia ela tende a criar aquela ideia hegemônica, que só existe uma ideia correta, tá bom? E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, vamos ver essas duas questões aí de vestibulares, né? Essa primeira questão aí, a filosofia e a sociologia são disciplinas que promovem a reflexão crítica sobre os mais variados temas, particularmente o da ideologia, né? Partindo de uma análise crítica e utilizando o conceito de ideologia desenvolvido por Marx e outros pensadores, o que é correto afirmar nesse cartoon? Aí a gente vê no cartoon, existem 3 tipos, né, de sociedade brasileira aí. Todos estão assistindo televisão. O primeiro representa a classe, o quê? Vamos dizer, a classe rica da população, né? O povo brasileiro para esse pessoal, com certeza é rico. Olha o tamanho da televisão, bem maior, né? Eles estão com luxo, né? A gente consegue perceber isso. Já para a classe média, a televisão ela já diminui, você vê o tamanho, ó, né? E já aumenta a quantidade de pessoas assistindo, né? Você vê que a qualidade da casa em níveis de material, né, ela é bem mais simples. Aí diz, o povo brasileiro é... E na última questão também, televisão bem menor, mais quantidade de pessoas, o que a gente chama de massa, né, que é a população em geral, e o povo brasileiro é. Então, qual seria a resposta correta? Tá certo? Revela que independente dos indivíduos e das classes sociais, todos pertencemos ao povo brasileiro? Não. Gente, lembrando que charge é uma crítica. Né? Mostra que da televisão todos os brasileiros são iguais no mesmo momento. A gente está vendo pelas próprias moradias que não. Né? Sugere que há um crescimento quantitativo de telespectadores com o passar do tempo? Não. Aí é o mesmo tempo, né? Só são locais espaciais diferentes.
Mostra que o discurso, o povo brasileiro é ideológico, falso, e abole as diversas divisões de classes sociais, certo? Resposta é, realmente, né? Ele, quando diz o povo brasileiro, ele não está mostrando que existem diferenças entre o povo brasileiro. Ele está abolindo as divisões, principalmente as desigualdades sociais, tá bom? E a última questão para a gente terminar, né? Essa questão aí onde um capitalista, a pessoa que representa, diz assim, tome, é de vocês, façam o que acharem melhor. Aí a gente vê dois outros personagens aí, um representando Hitler, né, com a suástica no braço, e o outro representando o Mussolini, né, com o símbolo do fascismo, né? Então, olha só, a figura acima, por meio da ironia, né, uma crítica, né, uma sátira, né, ela parte da crítica da perspectiva histórica baseada nas reflexões teóricas de Marx. Vai dar o ano de nascimento e morte de Marx, né? Faz ao caráter ideológico de certas noções de Estado. Sobre relação ao Estado e sociedade, segundo Marx, é correto afirmar. Lembrando aí que a gente está dando poder e a gente está aí representando dois tipos de governo, né? O nazista e o fascista, que são governos totalitários. Olha lá, a questão já apareceu, né? A resposta. A finalidade do Estado é exercício da justiça? Não seria, né? Mas nessa charge aí não está representando isso, né? Isso não representa, né, gente? Essa ideia de justiça, do bem dispensável à sociedade está mais para os filósofos como Aristóteles, né? Não, essa página aí não apresenta isso, né? O Estado é um instrumento de dominação, sim, que representa prioritariamente o interesse dos setores hegemônicos da classe dominante. É verdade, tá certo? Vamos ver as outras questões. O Estado tem por finalidade assegurar a felicidade dos cidadãos? Tem, mas aí na imagem não apresenta isso, né? O Estado visa atender por meio da legislação à vontade geral dos cidadãos. Aí a imagem não está apresentando isso, né? Para que você responda essa questão, você tem que ter o quê? A ideia de contexto histórico do fascismo e do nazismo. Os regimes totalitários são condição essencial para que o Estado represente igualmente os interesses de diversas classes sociais. Na verdade, não. Mudou o regime totalitário, mas não, né, gente? O regime totalitário, ele representa o quê? Os interesses da classe social dominante. Por isso, a resposta certa é a questão B, tá bom? E a gente fica hoje por aqui. Até mais. Assistam às aulas, tá bom? Nós temos lives ao vivo para tirar dúvidas. Um abração, até mais.